Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu quero tentar explicar de uma maneira mais simples, mais didática possível, como que é feito um medicamento homeopático, né? Quais são as etapas, né? Onde que a gente tira, né? O que que tem que ser realizado para ele se tornar aquilo que chega até o paciente e por aí vai, né? Vou tentar ser o mais sucinto possível, né? Que nem eu falei, não vou ficar dando muito detalhes, não vou ficar dando detalhes acerca dos métodos, acerca das escalas que nós usamos. Vai ser uma coisa um pouco mais de demonstrar para você as etapas, demonstrar os momentos onde a gente tem que, né, onde são cruciais e por que a gente tem que fazer cada coisa, né? Para quem, aqueles que tiverem interesse de se aprofundarem, né, de entenderem cada processo, conhecerem cada tipo de método, né, que a gente utiliza, ou as escalas que a gente utiliza também, eu recomendo muito, né, primeiro, a farmacopeia homeopática, tá? Isso é um dos documentos principais que a gente tem que utilizar na farmácia, né, que é onde tem tudo, basicamente, ali praticamente tudo, né, podemos dizer assim, o máximo atualizado, né, que é aprovado no nosso país para a gente fazer o medicamento. Então, a farmacopeia ela traz ali os métodos, as escalas, como que é realizado cada uma, o passo a passo, o que é importante fazer, tudo mais, que é uma coisa que a gente tem que seguir, né? Então, isso é importante deixar claro, né, porque a gente tem que, na farmácia, a gente tem que seguir a farmacopeia homeopática brasileira, tá? Eu não posso pegar um método, né, de preparação de glóbulos, por exemplo, de um outro país, sei lá, da Índia, por exemplo, e fazer aqui na farmácia, transformar esse método em padrão aqui da farmácia. Aqui vai ser esse método e todo mundo que comprar glóbulos aqui, eu vou fazer os glóbulos segundo essa metodologia, sei lá, indiana ou europeia, por aí vai. Eu tenho que fazer segundo a metodologia da farmacopeia homeopática brasileira, tá? Então isso é básico, né? Assim, toda farmácia homeopática tem que seguir os métodos que são colocados, né? Estão atualizados na farmacopeia homeopática, que no caso atualmente está na sua terceira edição, tá? Então, para quem quiser, tem na internet, só baixar, tá bom? A minha eu até encadernei, acho que ela deve estar por aqui. Mas é fácil de olhar, ela é bem sucinta também, explica ali de modo muito sucinto os métodos, tá bom? Mas, para quem tiver interesse também de conhecer um pouco mais aprofundadamente, né, os métodos, entender um pouco melhor ali até a parte teórica de cada método, né, eu recomendo muito esse livro aqui, né, o Farmácia Homeopática, do Dr. Olney, que é um livro clássico, né, para todo farmacêutico homeopata. Essa edição, como vocês podem avaliar aí, ela é antiga, né? Esse livro foi o primeiro livro que eu estudei, que eu olhei, né? Que eu li sobre homeopatia, né? Foi onde eu comecei a estudar homeopatia. Então, tá bem antigo aqui já, mas é um livro, assim, essencial, né? Não só para farmacêuticos, né? Para farmacêuticos, para mim, ele é realmente essencial. Tá? Se eu não me engano, hoje em dia ele deve estar na sua quinta edição, tá? Mas também para outras pessoas, para leigos, ele também é muito interessante, tá? Ele até apresenta ali a questão da doutrinária, né, teórica da homeopatia também, as bases homeopáticas de uma forma muito bem clara, muito sucinta também, tá? Então é muito bom também. Tá bom? Recomendo muito esse livro. Mas é isso. Então, basicamente, pessoal, o medicamento homeopático, eu acho que eu já até devo ter dito, ou já devo ter feito um vídeo, ou às vezes no Instagram já falei sobre isso, né? Mas praticamente qualquer coisa, ela pode sofrer o procedimento para virar um remédio homeopático, tá? Por quê? Porque o procedimento, ele é muitos, assim, ele em si não é simples, mas o que vai ser realizado é basicamente algo simples. O que eu preciso fazer para, né,
virar aquelas gotinhas, né, virar aqueles glóbulos, que é o que geralmente o pessoal está mais acostumado. Basicamente, eu tenho que pegar a substância, fazer com que ela se torne solúvel e começar um processo de diluição. Tá? É um processo de diluição unido a um processo de dinamização, processo de choque molecular, que aí, dependendo do método, ele pode ser ou aquele que é o mais tradicional, que geralmente a maioria das pessoas conhece, que é o de chacoalhar o frasco, tá? Assim, né, especificamente, ou então outros métodos, né? Por exemplo, o fluxo contínuo, que é um método onde existe ali se fosse uma pazinha, que ele causa um turbilhonamento dentro do frasco, na água que vai passando ali naquele frasco, e vai então promovendo esse processo de dinamização, que é o processo então de causar esse choque molecular, tá? Que é algo que é essencial para a produção do medicamento homeopático. Aqui um parênteses, né, na explicação, algo que é importante vocês sempre lembrarem, é uma coisa que eu sempre falo aqui, que o pessoal aí que ataca a homeopatia, eles sempre esquecem disso, né? Mas a homeopatia não é só diluir a substância. Não adianta nada eu diluir a substância e não fazer o procedimento de potencialização, de dinamização, de choque molecular, tá? Se eu não fizer isso, aquilo lá não vai se tornar um remédio homeopático. Aquilo lá vai se tornar água, né? Vai se tornar aquela substância diluída só, tá? Então, o procedimento ele tem que ser seguido. Voltando agora, a substância que eu escolhi, ela tem que se tornar solúvel e ela precisa, então, depois ser diluída e dinamizada, sofrer esse processo técnico, né, essa técnica de dinamização. Então, isso acontece, em geral, em todos os métodos, né? No fluxo contínuo, hahnemanniano, centesimal, decimal, né, no Korsakoff, né? Na verdade, são apenas variações que a gente poderia colocar que são modos de se fazer a mesma coisa, né? Modos de se chegar ao mesmo lugar, que é pegar a substância, transformá-la, né? Fazer com que ela se torne solúvel, para que eu possa, então, começar esse processo de diluição e dinamização. Tá? Como vocês sabem, hoje em dia, né, ainda mais hoje em dia, existe remédio homeopático de absolutamente tudo, né, uma quantidade assim, absurda de remédios homeopáticos, né? Então, existe as substâncias disponíveis para eu fazer um remédio homeopático, elas são imensas. Então, eu posso fazer remédio homeopático de uma planta, de um mineral, de um animal, ou partes de um animal. Eu posso fazer de uma secreção, né? Às vezes até de um excremento, de uma excreção de algum animal também, né? Eu posso fazer de um material sintético, né? Eu posso fazer de uma droga, né? Um fármaco já sintético também, né? Ou que já foi um fármaco que é até utilizado pela alopatia, tá? Então, eu posso fazer remédios homeopáticos das mais variadas coisas, né? Minerais, por exemplo, eu tenho vários minerais, tenho vários remédios homeopáticos que juntam, né? São junções de minerais. Então, claro, são outras substâncias, mas que quando a gente vai fazer uma análise, ela tem vários tipos de minerais juntos, tá? E por aí vai. Então, esses compostos, né? Mas, basicamente, como eu sempre falo para vocês, eu posso muito bem fazer um remédio homeopático desse livro, né? Eu só pego um pedaço dele aqui, faço o procedimento ali que eu expliquei para vocês, né? Eu posso fazer um remédio homeopático aqui dessa caneca, e posso fazer um remédio homeopático desse mouse, né? Obviamente que cada remédio desse vai conter os constituintes que estão no livro, na caneca, no coisa, que é o que acontece, tá? Então, o remédio homeopático ele é extremamente variável. Eu posso fazer de realmente qualquer coisa. Então, muitas vezes a gente faz um remédio homeopático de um vegetal com o vegetal inteiro. Outras vezes eu faço só com
as folhas, outras vezes eu vou usar só as flores daquele vegetal, ou só os frutos, e por aí vai. Isso depende do estudo que foi realizado, do que eu quero achar naquele composto. Né? Então, essa planta aqui, olha, as folhas não servem para nada, mas o fruto é um remédio homeopático incrível. Então, eu tenho que usar o fruto dessa planta para fazer o remédio homeopático. Né? Animal, por exemplo, eu posso utilizar o animal inteiro, como é o caso, por exemplo, né, do Apis mellifera. A Apis mellifera eu utilizo a abelha toda, né, inteira, tudo, né, ela toda, para fazer o remédio. Só que eu tenho outros remédios homeopáticos, tem um outro que eu não vou me recordar do nome, que é só o veneno da abelha. Né? Então eu tenho outros, por exemplo, que são venenos dos animais. Então, por exemplo, o grande medicamento, né, a laquesis, é só o veneno da surucucu. Eu não uso uma parte inteira da surucucu para fazer o remédio homeopático. É só o veneno. Né? E por aí vai. É como eu falei, muitas coisas, muitas, né, variações que a gente pode utilizar, porque, como eu falei, o que importa é o que eu vou alcançar com aquela substância, é os constituintes que eu preciso alcançar com aquela substância. É o estudo que eu fiz que me demonstra que aquela substância, sendo transformada em remédio homeopático, vai me gerar algo que eu vou poder utilizar homeopaticamente. Né? Para saber isso, é claro, eu preciso da experimentação do homem-são. Né? Se eu não tiver experimentação do homem-são, eu não vou saber o que escolher, eu não vou saber por que eu vou pegar isso aqui. Poxa, por que eu vou fazer um remédio homeopático desse livro? Né? Então é isso. Então, eu preciso saber o que eu quero alcançar com aquilo para saber se aquilo vai me gerar um remédio homeopático, de fato. Se eu vou poder fazer algo com ele, se eu vou poder realmente, se ele vai ter uma utilidade, tá bom? Por exemplo, um exemplo aqui para deixar para vocês, né, foi o caso do coronino, né, que teve aí o estudo, né, teve a experimentação, né, que pegaram as secreções de pacientes com Covid e fizeram, né, um pool ali dessas secreções e fizeram um remédio homeopático desse pool das secreções. Geralmente, quando a gente faz um remédio homeopático utilizando esse tipo de material, a gente até pode chamar ele de nosódio, tá? É um outro nome que a gente pode dar, uma outra nomenclatura, né? Aqui, um outro parênteses, né? Existe uma classe de medicamentos homeopáticos que é só isso, que são os bioterápicos, né? Que são substâncias biológicas, né? Ou até patológicas, né? Biológicas que vêm ali de uma patologia, então secreção, escarro, sangue, por aí vai, tá? Ou então até pedaços de órgãos, pedaços de células tumorais. Tá? Se eu não me engano, por exemplo, o carcinosino, né, é um medicamento que é de células tumorais, e por aí vai. Então, é muito variado, tá bom? Então, por quê? Porque eu basicamente preciso fazer esse procedimento. Quando eu faço esse procedimento, eu tenho o remédio homeopático. Quando eu coloco a substância e faço ela passar por toda essa técnica, eu tenho ali algo que é o remédio homeopático. Só que ele tem que servir para alguma coisa, eu tenho que ter o estudo, eu tenho que ter a pesquisa com esse medicamento homeopático para saber para que ele vai servir, tá? Que eu possa ter a matéria médica, tá bom? E o coronino foi isso. Então eu juntei ali, falar, Léo, então a gente fez o remédio homeopático ali dessa substância, dessa secreção dos pacientes, essa excreção, né, dos pacientes, desse escarro, porque era um escarro que talvez contesse algo da matéria que estava gerando o problema, né? Então algo do Covid ali, que aí fazendo o remédio homeopático ele poderia ajudar. Sim, a princípio a ideia é essa. Só que não necessariamente, quando ele for transformado em remédio homeopático, não necessariamente ele vai funcionar para tratar o problema do Covid. É por isso que é necessário estar unido a isso, quando eu vou fazer um novo remédio homeopático, né, que ainda não existe, que ainda não tem estudo, depois que eu faço ele, eu preciso estudá-lo. É por isso que
no caso do Coroninom também, a gente teve ali a experimentação que foi realizada, eu até participei, né, da experimentação. O frasquinho que eu tomei deve estar em algum canto aqui. Por quê? Porque eu tenho que saber, eu tenho que ter um estudo para realmente saber o que ele é capaz de produzir no homem são, para saber como que eu posso utilizá-lo como remédio homeopático no homem doente. Entendeu? Essa é a linha básica da homeopatia, tá bom? Então, é isso, pessoal. Basicamente, o remédio homeopático ele se faz nesse formato. Eu preciso ter uma técnica que torne essa substância solúvel, se ela não for solúvel, tá? Então, se a substância for solúvel, eu já passo ela ali para um líquido, né, uma solução hidroalcoólica, ou seja, parte de água e parte de álcool, e começa o procedimento de diluição e dinamização, tá bom? E aí vai, né, na escala centesimal, na escala decimal, ou no fluxo contínuo, por aí vai, tá bom? Mas se a substância não for solúvel, se eu coloco ela, né, um mineral, por exemplo, certos tipos de minerais, né, eu vou colocar uma parte do animal, por exemplo, né, eu vou colocar ali nessa solução hidroalcoólica, ela não vai se dissolver. Então, eu não vou conseguir fazer o procedimento de dinamização e de diluição nessa substância. Então, antes de fazer esse procedimento, de colocá-la nesse procedimento, eu preciso fazer um procedimento de torná-la solúvel, que aí entra a trituração. Tá? A trituração, em geral, é algo que vem quase, né? Acho que eu poderia dizer aqui que antes de todos os métodos para substâncias que são insolúveis. Porque toda substância que é insolúvel precisa passar pela técnica de trituração para que eu torne essa substância solúvel, para que aí então eu comece de vez o método. Tá? Então, é meio que todo método ele tem já inserido nele a parte da trituração. Porque se eu pego uma substância que não é solúvel, como que eu vou fazer para seguir com esse método se eu não consigo dissolvê-la na solução hidroalcoólica, tá bom? Então é isso. Basicamente eu preciso da trituração, que basicamente, né, é realmente isso, é um processo longo de trituração com lactose, onde a gente vai fazendo todo esse procedimento aí 3 horas, às vezes 6 horas, tá? É realmente meio insuportável mesmo esse procedimento. Mas tem que ser realizado, porque após a finalização dele, eu vou conseguir tornar essa substância solúvel, e aí vou conseguir dissolvê-la numa solução de água e álcool, e aí então começar o procedimento de dinamização e diluição, tá bom? Então, essa parte aí, ela é essencial, tá? Léo, mas e os glóbulos, né? Aquilo lá já é o remédio, né? Não é, os tabletes, os pós. Pessoal, todo remédio homeopático, quando ele fica, né, quando a gente está fazendo, ele é líquido, tá? Porque, como eu falei para vocês, ele tem que solubilizar e aí depois ser levado, né, para o procedimento de diluição e dinamização. Logo, sempre no final dele, ele vai ser líquido, tá? Então, os glóbulos, os tabletes, os pós, a gente sempre faz um procedimento de impregnação, tá? Aquela bolinha lá, a gente não faz, ela não é feita do remédio, né? O remédio não é feito, a gente não tem, a composição dela não é com o remédio, não é o arsênico, não é a pulsatila lá dentro. Na verdade, ela é uma bolinha ali de sacarose, né? Às vezes o tablete também de sacarose, o pó também é uma sacarose. A gente só pega e impregna o remédio nesses materiais, tá? Nessas formas farmacêuticas, tá? Que isso é algo, pessoal, que é comum tanto para a alopatia como para a homeopatia. As duas têm as suas formas farmacêuticas, a gente também. A gente também tem o modo de empregar o remédio para o paciente, né? A forma farmacêutica que ele vai é gotas, é glóbulos, é sólido, é pó, é injeção, né? Hoje em dia nós temos os medicamentos homeopáticos injetáveis, por aí vai, tá? Isso aqui é muito variável e
é basicamente o modo como eu vou dar para o paciente o remédio pronto, tá bom? Mas é isso. O procedimento, ele no geral, é basicamente isso, né? Então, todo remédio homeopático, na hora que ele é terminado, ele fica líquido. Porque, né, na hora que eu termino lá, eu quero um arsênico na 30CH, eu tenho que levar ele na 30CH, ele vai estar líquido. Então, depois disso é que eu vou decidir o método, né, a forma farmacêutica, na verdade, né? Então, ele vai ser em gotas, ele vai ser em glóbulos, ele vai ser, né? E por aí, claro que vai variar o modo como eu vou terminá-lo, para que eu possa ou então impregnar ele nos glóbulos, ou então deixar para a pessoa líquido, né? Por exemplo, se eu deixo ele em líquido, eu tenho que saber quem é a pessoa que vai utilizar. Eu posso deixar ele no álcool a 30%, que geralmente é padrão? Depende. Se for um recém-nascido, se for um bebê, eu não posso deixar no álcool a 30%. Tem que fazer no álcool a 5%, por exemplo, no máximo 10%, né? Aí varia, né? Varia muito, né? Para pessoas diabéticas, por exemplo, eu não posso dar o glóbulo, por exemplo, né? Porque ele contém a sacarose é um tipo de açúcar, pode alterar a diabetes, né? Pode alterar a glicemia, então é recomendável que seja o em gotas, tá bom? Então, isso são as formas farmacêuticas, e elas são dos mais variados tipos, tá bom? Nós temos os cremes também, né? Os medicamentos homeopáticos de aplicação tópica, né? Creme, gel, shampoo, tudo quanto é tipo de forma farmacêutica, né? Hoje em dia nós temos até colírios, tá bom? Mas é isso, pessoal. Basicamente, eu acho que era isso que eu gostaria de falar para vocês, que é o geral, né? O que é que tem que ser realizado para a gente conseguir fazer o remédio homeopático, o que é, né? Como que a gente realiza todo o procedimento, o que basicamente a gente tem que fazer com aquela substância para que ela se torne aquele líquido, né? Que é tudo igual, né? Você olha aquilo, tudo a mesma coisa, né? Não é que é a mesma coisa, mas todos eles são iguais, porque a gente passa a substância inicial lá por todo esse procedimento que faz com que ela, no fim, fique aquele líquido, aquela coisa que é todos iguais, tá bom? Esse é um dos grandes perigos também que a gente encontra, né, na homeopatia, um dos problemas, a gente poderia colocar como um certo problema na homeopatia, a questão do controle da qualidade, né? Como a gente não tem diferenças ali no final da preparação, né? Eu não tenho uma diferença ali no final quando eu faço um arsênico, uma pulsatila, um natro muriático, uma sépia, uma staphylos aureus, por aí vai. Todos eles são à vista a mesma substância, uma mesma coisa, né? Uma solução hidroalcoólica, tá? Então é por isso que na homeopatia você tem que confiar muito na farmácia que você vai escolher para fazer os seus medicamentos. É por isso que você tem que ter uma confiança assim muito real, muito verdadeira, porque basicamente até a farmácia não necessariamente não é que ela nem vai errar. Às vezes ela nem põe o remédio, ela só embala para você uma solução hidroalcoólica e não tem como você saber se ele tem o remédio ou não, tá? Então isso é algo realmente sério, algo que é um pouco problemático, porque você tem que, de fato, ter uma confiança, tem que conhecer o farmacêutico, tem que conhecer o dono da farmácia, tem que realmente fazer um esforço aí para que achar aqueles locais, né, aquelas empresas que realmente vão fazer o seu remédio homeopático, né? Vão fazer de fato com arsênico, com pulsatila, com, né, coisa e tal. Aqui um adendo, tá, pessoal? Acho que é mais uma curiosidade, tá? Que acho que é uma coisa que todo mundo pensa, acho que você deve estar pensando aí, né? Não, você falou então que tem essa variação gigante, né? Esse leque absurdo de tipos de remédios homeopáticos e tudo mais. Então, basicamente, você tem tudo isso guardado na farmácia. Você tem um lugarzinho para as abelhas, você tem um jardinzinho com as plantas, com as flores, com os frutos, você tem um armário com os minerais, né, com arsênico, com a calcárias, os fosfóricos. Não, tá? Na farmácia de manipulação, pessoal, a gente praticamente quase não tem nenhum procedimento que eu
pego a substância desde o início dela, né? Ela é in natura, tá? A não ser os bioterápicos, principalmente os autoisoterápicos, autobioterápicos, né? Que são os que a gente pega da própria pessoa para fazer o remédio. Então, por exemplo, um raspado de unha onde tem fungos, pedaços do cabelo, né? Às vezes o cigarro que a pessoa fuma, por aí vai, tá? Por aí vai. Uma casquinha de uma ferida, uma secreção, um escarro. Em geral, na farmácia, a gente faz os medicamentos desde o seu estado natural, são mais esses bioterápicos. É raro, se não, eu diria que totalmente assim, impossível, você achar uma farmácia de manipulação que tem em natura a pulsatila lá, e aí quando ela vai fazer um remédio, uma pulsatila na 6-CH, ela começa da planta, faz a tintura mãe e por aí vai. Isso não simplesmente não existe, tá? Léo, mas então como que funciona? Na farmácia de manipulação, pessoal, a gente compra tudo pronto já, tá? Esses medicamentos que a gente chama de medicamento de estoque, né, os que já são clássicos, tradicionais, a gente compra tudo pronto. Então, eles já vêm as matrizes que a gente fala, né? Eles já vêm, digamos assim, no jeito para serem manipulados. Então, por exemplo, a pulsatila, geralmente vai vir uma receita de pulsatila na 6-CH, na 15, na 30, na 100, na 200, na 1000, na 10.000, tanto faz. Eu vou comprar a pulsatila na 4-CH pronta, já do laboratório que manipulou, que pegou realmente a planta e fez lá a pulsatila mesmo, né, desde o seu estado natural. E eu vou comprar deles a matriz, né, já o homeopático mesmo, numa alcoolatura alta, num álcool a 70%, porque ele dura bastante tempo. Vou colocar num armário e quando eu precisar eu vou pegar essa dinamização aqui já da pulsatila. Esse homeopático aqui que já é da pulsatila. Então, por exemplo, para vocês terem ideia, se eu tenho lá uma pulsatila na 5-CH que eu comprei do laboratório e chega uma receita na pulsatila na 3-CH, eu não tenho como fazer, porque eu não tenho como retroceder a potência. Eu tenho que pedir no laboratório uma pulsatila na 2 ou na 1, entendeu? Ou então o extrato, né, a tintura mãe da pulsatila, tá certo? Isso são algumas curiosidades que é interessante falar, porque algumas pessoas pensam, pô, mas tudo isso daí se tem na farmácia, né? Não, a gente compra todos os frascos já das matrizes prontas, já estão preparadas, tá? Então, geralmente o que a gente tem na farmácia são vários armários cheios de frascos, tá? Basicamente é isso mesmo. A gente tem um monte de armário lotado de frasco de remédio já, matrizes prontas, porque aí quando eu preciso eu vou lá, pego essa, pego aquela, pego essa outra e faço a medicação, tá bom? Então isso é algo importante das pessoas saberem, né? Porque realmente imagina, se eu fosse ter aqui todos os principais remédios homeopáticos, né? Até porque isso é algo absolutamente impossível, visto de onde vêm certos medicamentos homeopáticos, né? Se a gente pega, por exemplo, a sépia, né? A sépia, ela é um medicamento. O que é a sépia? É a tinta da bolsa, né? De um tipo de molusco, de um tipo de polvo, tá? Tem um nome aí, o bicho, mas eu não vou lembrar. Acho que é esqueci agora, mas é isso. Então você imagine, né? Eu tenho um aquário aqui com o polvo esperando ele soltar a tinta lá dele, né? Aquela, sabe, quando o polvo solta aquele negócio, né? Que é para defesa, né? É aquilo lá. Então imagina, né? É loucura. Então assim, obviamente, né, pessoal, que essas coisas não tem como, né? Por exemplo, né? Como curiosidade também, ambagrísia, né? Ambagrísia, ela é um tipo de secreção, um tipo de excreção, na verdade, de baleia, tá? Se eu não me engano, não lembro se é da cachalote, alguma coisa assim, mas é um tipo de secreção desse animal. Então, assim, né? É completamente
Então, é óbvio que tem que ser algo que vem já para a gente pronto, né? Que já vem preparado, é algo meio que é feito ali na parte da indústria e chega para a gente aqui num frasquinho de remédio homeopático, já feito, né? Tá certo? Então, algumas curiosidades interessantes para a gente falar, porque muitas pessoas desconhecem realmente como que é feito, como que é esse procedimento, né? E, obviamente, que a gente tem que ter um rastreamento disso, né? Por quê? Porque eu tenho que realmente saber, ter certeza e ter confiança que aquele remédio, a ambergris, a sépia, o licopódium, pulsatila, né? Por aí vai, tuberculino, é aquilo que ele é, né? Aquilo que é a substância in natura tá ali, tá certo? Porque senão eu não tenho como dizer, né? Não tenho como fazer um procedimento ali para dizer ou para confirmar se ele é ou não é o que está no rótulo, tá bom? Então, existe essa complicação aí, mas que isso só ajuda a gente a promover algo que é muito mais sério, muito mais organizado nesse procedimento aqui da manipulação dos medicamentos homeopáticos, tá bom? Então é isso, pessoal. Claro que assim, ó, teria mais uma infinidade de coisas aqui para falar para vocês, infinidade de curiosidades, tá? Mas o basicão eu diria que é mais ou menos isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ficou mais longo do que eu gostaria, mas felizmente é assim. E deixem nos comentários as suas dúvidas, algumas questões que vocês queiram que a gente responda, né? Sigam a gente lá no Instagram também, a gente coloca sempre caixinhas de pergunta lá, para facilitar, para ser uma coisa mais rápida, né? Responder algumas questões ali mais simples, tá bom? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.